Hoje nós vamos falar sobre o Homem de Touro. A primeira coisa que você precisa entender sobre o taurino é que ele é o signo da harmonia, né? do silêncio, da paz. Por isso que muitas vezes você pode se irritar com o taurino, com aquela capacidade que ele tem, de repente parecer que não está ligando para nada, que não está se preocupado com nada, mas isso não tem nada a ver. O taurino ele passa a maior parte do tempo dele pensando, analisando o que ele vai fazer, o que ele deseja fazer. É um signo que ele costuma muito planejar e pensar demais no futuro. Por isso que muitas vezes o taurino ele é considerado como um signo, né, muito teimoso. Só que ele não é teimoso. Para você conseguir convencer um taurino que ele está errado, você precisa de muitos argumentos. Porque antes dele tomar uma decisão, ele pensa demais, ele analisa demais, ele vê os prós, os contras. Então, para você chegar e provar para ele que ele está errado, você vai ter que ter muito bons argumentos para mostrar, porque ele não é o signo que pensa e que faz as coisas da noite para o dia. Muito pelo contrário, o taurino ele tem essa fama, né, de ser muitas vezes lento, racional demais, e isso é uma característica dele, que dificilmente você vai conseguir mudar. Ele é muito tranquilo. Então você dificilmente você vai encontrar um homem de touro que ele fala alto, que ele exaspera nas emoções. Não, ele sempre vai ter um tom de voz muito tranquilo, muito pausado, muito, como é que se diz? É baixo. O tom de voz do taurino é sempre baixo. Mesmo quando ele está te explicando uma coisa, quando ele está nervoso, ele sempre vai manter o tom de voz dele. É lógico que quando ele ultrapassa o limite, quando ele fica nervoso, ele, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro signo, pode se irritar, dar um soco na mesa, berrar, e aí é o problema. Quando o touro ele perde o controle da emoção, é uma situação muito ruim, porque dificilmente ele quer perder o controle da emoção, das emoções, perdão. E quando ele perde esse controle, ele pode ficar muito irritado, muito agressivo. Aí você pode esquecer, aquele cara que você conheceu antes, você falava assim, nossa, esse é um taurino, parece um cavaleiro inglês, um lord. Pode esquecer, na hora que ele está nervoso, você pode esquecer esse tipo de coisa porque não tem nada a ver com ele. Ele simplesmente se transforma e fica um cara extremamente agressivo. Aí você pode preparar que ele vai dar soco na mesa, vai gritar, vai fazer um escândalo, vai ficar realmente possesso. E você quer ver uma coisa que deixa o taurino muito nervoso, faz com que ele perca o controle das emoções dele? É provocar ciúmes. Se o taurino ele se sentir com ciúmes e de repente ele sentir que ele tem motivos para desconfiar, ele pode se transformar numa pessoa extremamente agressiva. Outra coisa com relação ao touro é o seguinte, eles não são muito de sonhar, eles não são muito dessa coisa de ficar imaginando castelos, sabe, sonhos maravilhosos, não, eles são muito pé no chão. Então quando eles querem algo, quando eles têm um sonho, eles procuram analisar a capacidade, a possibilidade dele conseguir. E se ele ainda não tem essa capacidade, ele vai trabalhar, ele vai estudar para conseguir ser capaz de realizar os seus sonhos. O taurino, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai em frente, ele é muito insistente, ele é muito persistente, por isso que muitas vezes você vai dizer que ele é teimoso, e ele realmente é teimoso quando ele tem um plano, quando ele tem um objetivo, e é aquele negócio, o taurino ele vai tentar até o fim, ele pode até fracassar, mas ele vai tentar. O taurino ele demonstra muitas emoções através do presente. Então entre um eu te amo e, sei lá, um anel de ouro, ele sabe que um anel de ouro é muito mais forte do que um eu te amo. Essa é a cabeça dele. Tá? Se bem que pensa o seguinte, para ele te dar um anel de ouro, ele tem que estar muito, muito, muito apaixonado. Não é mais ou menos não, ele tem que estar extremamente apaixonado para ele te dar um anel de ouro. Então é aquela coisa, quando ele ama, ele sempre vai demonstrar através de coisas físicas, tá? Através de presente, através de mimos. O taurino é do tipo que ele é aquele cara que de repente você está em casa, sentada na frente do sofá, ele chega com um monte de pizzas. Fala, amor, pensei em você, lembrei de você, trouxe um monte de pizzas pra você. Ou de repente ele chega e fala pra você, liga pra você, fala assim, ó, te prepara, põe uma roupa legal que eu vou passar e a gente vai jantar fora. Ele tem muito essa coisa de mimar a mulher que ele gosta, da mulher amada. Então outra coisa bem interessante com relação ao taurino é o seguinte, ele é o signo que ele adora amizades. Ele tem muitos amigos, então você tem que estar sempre preparada para o taurino, porque ele tem aquela coisa, ele gosta muito de receber em casa os amigos, ele é aquele cara que gosta de fazer aquela, sei lá, aquele churrasco para receber os amigos, aquela feijoada, ele gosta muito de sair, de conversar, de estar sempre junto com aquele pessoal que ele gosta. Outra
característica bem interessante com relação ao touro é o seguinte, ele é o signo dos sentidos. Então, com relação à audição, olfato, tato, visual, ele é o tipo do signo que ele vai se incomodar muito com um cheiro muito forte de perfume. Aquela roupa que de repente cai nele, não tem sabe, não tem um toque agradável ao corpo, vai incomodá-lo. Então, cheiro de fritura, então ele é muito sensível com relação a todo tipo de coisa que extrapole. Ele é o signo da harmonia. Então, por exemplo, um cheiro de perfume, ele gosta, desde que não ultrapasse. Um cheiro de comida, ele gosta, desde que não ofenda, né, o seu olfato. Então, muitas vezes ele vai reclamar daquele som, daquela música, ele pode reclamar quando você chegar num encontro muito perfumada, ou até mesmo quando ele for no restaurante sentir aquele cheiro de fritura muito forte. Então ele se incomoda muito com esse tipo de coisa. Porque o taurino ele é o signo, como eu deixei claro, é o signo da harmonia. Então tudo que foge à harmonia faz com que ele se sinta incomodado e muitas vezes até certo ponto irritado. E com relação a essa parte dele ter, né, aquela coisa, os sentidos muito aguçados, normalmente, não estou dizendo todos, mas a maioria dos homens de touro, eles são bons cozinheiros, são daqueles caras que entram na cozinha e fazem aquela comida perfeita, maravilhosa. E outro detalhe, se ele cozinhar para você, é porque ele gosta de você, ele está tentando te impressionar, porque o taurino ele tem muito essa coisa. Quando ele gosta de uma pessoa, ou ele vai te levar num restaurante que ele adora, que ele acha o máximo, ou ele vai cozinhar para você. E outra coisa interessante, o homem de touro ele tem uma capacidade imensa em demonstrar indiferença e frieza para com seus inimigos. Ele não é muito de fazer inimizades, tá? Mas quando ele não gosta de alguém, quando ele não tem simpatia por uma pessoa, ele simplesmente demonstra indiferença. É do tipo do homem que ele passa por você, ele olha através do seu corpo. É como se você simplesmente não existisse. E pro taurino ele tomar uma antipatia de uma pessoa, você pode ter certeza que normalmente essa antipatia é justificável. Dificilmente ele vai se estressar com você, ele vai ser deselegante, ele vai brigar com você, a não ser que você o provoque. Mas na maioria das vezes é como se você simplesmente não existisse, como se você simplesmente fosse invisível para ele. Outra coisa interessante que você deve colocar na sua mente é o seguinte, o taurino ele é muito lógico. Então ele pensa muito, ele sempre procura a razão, ele sempre é um cara pé no chão. Então não adianta muitas vezes você tentar uma relação com o taurino com uma maneira muito passional, muito emocional. Isso vai acabar minando a relação de vocês. Então se você é uma mulher que é muito, sei lá, muito passional, que se deixa levar muito pelas emoções, você pode acabar irritando o taurino. Porque o taurino ele é aquele tipo de coisa. Antes de ele tomar uma atitude, antes dele estourar, antes de ele ficar nervoso, ele procura se controlar, ele procura manter a paciência, né? E se de repente ele está ao lado de uma pessoa que vive mudando de humor o tempo todo, isso faz com que ele se estresse e que ele se afaste. Ele é muito lógico com relação a tudo. Se ele tiver que tomar uma decisão, por exemplo, com relação ao investimento, ele sempre vai procurar aquele investimento mais seguro, mais prático e que tenha o menor risco possível. Entre ele arriscar, sei lá, 1 milhão para ganhar 100 milhões e de repente ele arriscar, sei lá, 10 mil para ganhar 100 mil, mas sabendo que esses, né, 100 mil são garantidos, ele sempre vai na opção mais fácil. Não é que ele seja acomodado, ele é prático, ele não gosta de perder e principalmente perder dinheiro. Então o taurino ele sempre vai procurar fazer as coisas da maneira mais lógica e mais segura possível, tá? Para que ele não perca o dinheiro, para que ele de repente não perca a segurança. Ele é muito voltado a essa parte de segurança, com segurança com relação a dinheiro, segurança com relação à emoção. E ele tem aquela coisa, né? Com relação o ritmo dele fazer as coisas, muitas vezes é lento. Então muitas vezes você vai ficar irritada, só que é lento e constante. Se ele resolve fazer um negócio, ele começa a fazer planejando, sempre com segurança, um passo atrás do outro. É como eu digo, o taurino é como uma locomotiva, que eu já deixei até registrado no signo da mulher de touro. Ele é uma locomotiva, ele é lento, porém quando ele entra no trilho, ele é constante.
Ele é constante, ele vai o tempo todo em direção ao objetivo dele. E é muito difícil você conseguir parar uma locomotiva. É quase impossível você parar uma locomotiva. Porque quando ela pega o rumo dela, ela vai em frente com toda aquela força, com toda aquela potência, porém lenta, mas constantemente. Ele é o tipo do cara que ele pode ter nascido em berço de ouro, mas se você colocar ele num lugar, sei lá, num lugar de gente pobre, numa favela, ele vai se adaptar a todas essas pessoas, ele vai mudar o comportamento dele e ele vai ser adorado e amado por essas pessoas, porque ele não tem muito essa coisa de se sentir acima dos outros e ser elitista. O taurino ele se adapta muito ao ambiente, ele se adapta muito às pessoas com que ele convive. Então muitas vezes você vai ver aquele cara de touro que você fala assim, nossa, o cara é fininho de papai, mas você olha para ele e tem um monte de amigo que não tem nada a ver com o nível social dele. Então ele é aquela coisa, ele sempre vai fazer muitas amizades, é o tipo do cara que conversa numa fila de banco, é o cara super atencioso, ele é aquele homem que ele vai ser um namorado, um marido muito fiel, tá? Muito dedicado a você. É lógico, sempre vai ter as pessoas que são infiéis, mas o taurino ele costuma ser fiel porque antes de ele tomar uma decisão, ele sempre analisa tudo. É sempre bom lembrar esse tipo de coisa. E quando ele gosta de uma mulher, normalmente ele se dedica demais a ela. Muita coisa que é bom deixar bem claro. Muitas vezes você vai esperar que o taurino ele seja sonhador, que ele seja um cara romântico. E muitas vezes você vai se decepcionar, né, por ver que ele não tem nada de romântico, ele não tem nada de sonhador. Mas entenda uma coisa, ele sempre vai estar ao seu lado. Enquanto ele te amar, ele sempre vai estar ao seu lado e sempre vai dar o máximo de si para essa relação. Então, não se preocupa tanto com essa capacidade dele, né, ou melhor, com essa incapacidade dele de dizer eu te amo, ou de repente fazer declarações de amor, ou ser muito romântico. Não se preocupa tanto com isso. O romantismo dele sempre vai estar naquela necessidade dele de te proteger, de te dar carinho, de estar ao seu lado. Entenda uma coisa, se o homem de touro está ao seu lado agora, nesse momento, é porque ele gosta de você. Então, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, coloca um like aí, tá bom? Inscreva-se no canal. Muito obrigado e tenha uma boa noite.